Boa noite, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional Perguntas que Jesus Fez, o nosso episódio 17, nosso episódio final. Estamos encerrando hoje essa série e eu, particularmente, gostei muito de estar trazendo para os queridos irmãos. Fui edificado com tudo isso, com os estudos, fui edificado em preparar esse material e uma bênção. Jesus, se você alistar todas as perguntas que Jesus fez em Mateus, Marcos, Lucas e João, dá mais de 300 perguntas. Algumas são repetidas, porque os evangelhos eles repetem as mesmas parábolas e relatos, mas se você pegar perguntas únicas, sem repetição, dá mais de 100 perguntas. Eu selecionei apenas 17 perguntas que Jesus fez. Carlinhos Melo com a gente hoje, no último episódio da série. Um abraço, Carlinhos. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Porque sempre o Facebook ele corta aqui a imagem do vídeo. Ok? Mas eu creio que está tudo bem com o áudio. Obrigado pelos parabéns, Deus abençoe você também, Carlinhos. Tá tudo bem com o áudio aí e o vídeo? Muito bem, queridos. Hoje é uma pergunta que eu acredito ser a mais difícil. E uma pergunta que nos põe em xeque. Jesus faz diversas perguntas difíceis que nos confrontam, que nos coloca contra a parede, que exige de nós uma postura, uma resposta, um envolvimento real e verdadeiro com Ele, com a obra dEle, um comprometimento. Mas essa pergunta é uma pergunta difícil, profunda e ao mesmo tempo parece fácil de ser respondida. Mas vamos ver que não é. Facebook, ok. Muito bem, Cristina. Bem-vinda. Se a Paty estiver aí do lado, um abraço para a Paty também. Então, vamos lá para o nosso texto que está em João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17. Então, acompanhe comigo a leitura. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto nos traz uma pergunta sobre o maior tipo de comprometimento que uma pessoa tem com a outra, que é o comprometimento ou compromisso do amor. E Jesus, nesse texto, ele usa para a palavra amor, a palavra que é bem conhecida no grego, que é ágape. Então, quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus usa a palavra ágape. Mas quando Pedro responde que o ama, Pedro não usa a palavra ágape, Pedro usa a palavra filéu. As duas palavras, elas significam amor, mas uma revela um amor
diferente, ou um amor perfeito, ou um amor mais profundo. Então, ágape significa preferir acima de tudo. É viver através de Cristo na vida cotidiana cristã, é viver através de Cristo. É escolher as escolhas de Deus, é estar em obediência a Deus, através do poder de Deus. Então, refere-se a preferir o que Deus prefere. Ágape tem essa profundidade. Ágape é sempre a palavra relacionada com o amor de Deus para com o homem. Mas Pedro, ele responde com a palavra filéu. E a palavra filéu significa amor afetuoso, amizade afetuosa, mostrar afeto, amizade íntima, não é? Ter consideração por uma pessoa, muito a ver com parentesco, com família. Então Pedro responde com essa palavra para Jesus. Então, quando Jesus perguntou a Pedro se o amava, ele usa a palavra ágape, uma palavra que significa, na prática, total comprometimento. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, você declara total comprometimento comigo? E Pedro usa uma palavra que não expressa esse total comprometimento com Jesus, que é a palavra filéu. Então Pedro respondeu com a palavra para amor, que expressou o seu amor a Jesus, mas não necessariamente comprometimento total. Então Pedro, naquele momento, não está se comprometendo com a sua resposta nesse amor mais profundo, nesse amor total a Jesus. Isso não significa que Pedro estava negando o amor dele a Jesus. Não significa que Pedro estava recusando amar Jesus na sua totalidade. Mas Pedro, ele que era aquele que sempre se colocava em primeiro lugar, aquele que assumia a responsabilidade, aquele que assumia a liderança, aquele que se colocava sempre à frente, às vezes de modo positivo, às vezes de modo negativo, nesse momento Pedro ele recua. Pedro não diz, eu vou contigo até a morte, como ele disse antes, lembra? Jesus disse, você vai me negar antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Era aquele Pedro que dizia, eu vou contigo até a morte, vou contigo até o fim. E nesse momento, ele não tem essa ousadia, essa coragem de dizer para Jesus, o meu amor por ti é o amor total. Eu me comprometo com este amor para contigo. Ele não quis se comprometer, ele não quis assumir esse compromisso, porque ele havia falhado. Então, muitas vezes nós interpretamos esse texto pensando da seguinte forma: Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se o amava, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é a melhor interpretação. Por quê? Porque Jesus só pergunta a 3ª vez para Pedro, porque as 2 primeiras, Pedro responde com uma palavra que não expressava um comprometimento total com Jesus. Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? O amor aqui em cima. Pedro diz, eu te amo. Um amor nível mais baixo. Jesus pergunta a 2ª vez, Pedro, tu me amas? Ele responde mais uma vez, eu te amo, um nível de amor mais baixo. Então, Cristo pergunta a 3ª vez. Só que a 3ª vez é uma pergunta interessante. Então, Jesus não está jogando na cara de Pedro, olha, você me negou 3 vezes, eu quero provar se você realmente me ama e vou perguntar 3 vezes. Não é a interpretação. Jesus seria cruel, Jesus seria vingativo. Isso não demonstra o espírito de Cristo de mansidão, de amor, de graça, de perdão, de compreensão da natureza caída, da fragilidade humana. Jesus estaria sendo cruel com Pedro, fazendo lembrar da sua negação. Então, não é isso. Pedro, sim. Pedro, ele fica envergonhado. Pedro, ele perde a coragem, ele perde a confiança. E ele deixa de ser aquele Pedro que sempre tomava
à frente, sempre assumir os riscos. E aqui Pedro não quer assumir o risco de dizer para Jesus: eu me comprometo totalmente contigo, meu amor para contigo. Mas Jesus insistiu com Pedro, por quê? Jesus insistiu com Pedro porque ele requer dos seus seguidores comprometimento total. Não é só de Pedro, é meu, é seu também. Jesus não está levantando aqui o passado de Pedro, mas ele está justamente tentando libertar Pedro desse passado recente de derrota, de vergonha, não é? De desencorajamento que tudo aquilo causou na vida dele. Então, Jesus quer restaurar Pedro e libertá-lo para que Pedro assuma a liderança dos discípulos e assuma o pastoreio das ovelhas, o pastoreio da igreja. Então, Pedro precisava ser curado, Pedro precisava ser restaurado e resgatado. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez para Pedro se ele o amava, adivinha qual é a palavra que Jesus usa para amor? Na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Jesus diz: Pedro, você me ama? Na terceira vez, ele não usa ágape, ele usa a própria afirmativa de Pedro, que o amava, a palavra filéu. E por que Pedro se entristece então com essa pergunta? Com a terceira pergunta, já que Jesus usa a própria palavra que Pedro estava usando para responder. Na verdade, Pedro entendeu que quando Jesus diz: Pedro, você me ama? Jesus estava, entre aspas, duvidando de que até nesse nível o amor de Pedro fosse sincero, fosse real. Então, Jesus questiona até esse nível do amor de Pedro, que Pedro pensou ser capaz de sustentar. Então Pedro diz: eu não te amo, mas eu te amo. Esse nível. Jesus diz: você me ama nesse nível mesmo? Tem certeza? E Pedro se entristece, porque percebe que Jesus conhece o seu coração. Meus irmãos, nenhum de nós temos a capacidade de dizer que amamos Jesus aqui ou aqui. Desde criança que eu li esse texto, e desde criança eu leio muito o Novo Testamento, e era um dos textos que eu ficava pensando. Até que, como assim? Não entendo, ele usa amor, amor, amor. No português você perde o sentido do texto. Quando eu fui estudar mais, eu vi que no grego são palavras diferentes e com significados um pouco diferentes. E eu pude compreender um pouco mais. Porque eu pensava naquela época, quando eu era adolescente, jovem, e eu sou como Pedro, eu não amo Jesus aqui, eu amo Jesus mais aqui. Mas, na verdade, a gente não ama Jesus nem aqui, talvez nem aqui. Se Jesus perguntasse para nós da mesma forma, talvez nós não conseguíssemos responder, nem como Pedro respondeu. Então, como é que a gente fica nessa história? Amamos ou não amamos? Quando declaramos, né, eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus, que nível é esse amor que você expressa? Que nível é esse amor que eu expresso? Precisamos ter muito cuidado com nossas expressões de louvor a Deus. Mas é aqui que entra a graça. A graça completa o que falta em nós. A graça que paga o que nós não podemos pagar. A graça que nos ajuda a amar com total comprometimento quando nós não acreditamos ser dignos ou capazes de fazê-lo. Como Paulo disse, como Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, é graça. Se eu e você podemos dizer, eu amo a Jesus, eu te amo, Jesus, é só pela graça. E possa ser uma expressão verdadeira do nosso coração. E o mais importante, Jesus, ele não cobra, você só vai ser meu discípulo se você me amar dessa forma. Ele derrama a sua graça, e é a graça dele que nos leva a amá-lo
De tal forma, como Pedro amou, e por amor Pedro também passou pelo sofrimento, passou pela morte, ele não mais negou Jesus. Ele foi fiel até o fim. Lembremos de uma coisa: quando nos comprometemos totalmente com Jesus, precisamos estar dispostos e preparados para enfrentar também o que ele enfrentou. Esse é um grande desafio. Essa é uma pergunta difícil, a mais difícil, mas que estejamos prontos para respondê-la, né? Pela graça. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo de devocional, nas perguntas que Jesus fez. Perguntas profundas e desafiadoras, mas também profundas e transformadoras. Realmente nos achamos indignos, incapazes de respondê-las positivamente. Mas dependemos da Tua graça desde o início. Tua graça que se manifestou no mundo, trazendo salvação a todos os homens, principalmente a todos os que creem. E é pela graça que cremos, é pela graça que vivemos, é pela graça que crescemos, é pela graça que te servimos, é pela graça que podemos crescer em nosso amor para contigo. Obrigado, Senhor, que tu és amoroso e paciente. O teu amor é perfeito, ele não falha, mesmo que o nosso falhe. O Senhor é fiel, mesmo quando somos infiéis. Obrigado pela tua graça. É porque por ela nós somos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, eu quero dar uma olhadinha aqui. Quero agradecer a você que gastou um tempo para nos acompanhar nessa noite. Opa! Invadiram aqui? Invadiram a live? Muitos anos de vida, parabéns pra você nessa data. Felicidade. Acabou a live. Olha a surpresa aqui. Olha só a surpresa. Eu não esperava isso, hein? Último dia de devocional, justamente caiu no meu aniversário e sempre essa surpresa aqui, não é? Bem. Vocês podem mandar os parabéns para ele agora, neste momento, tá bom? Olha só que legal. E aí, nem sei o que eu faço agora aqui. Eu não sei se os irmãos... E aí, alguém vai falar alguma coisa? Bom, não podia passar esse dia em branco sem um bolinho, né? E eu falei, puxa, a última live e eu pensei em fazer essa surpresa para ele, porque ele merece, ele é um exemplo para nós o admiramos. E eu falei, vai ser legal ir lá e entrar de surpresa pelas escadas. Peguei as chaves do molho de chave dele da igreja escondido. Ele não percebeu que faltavam 3 chaves lá no molho dele. Até imaginei, eu falei assim, será que ele vai sentir falta dessas chaves? Mas eu precisava fazer isso e dizer para você que nós te amamos, né? E que você tem sido exemplo, tem sido um pai que se preocupa com a família, que cuida de cada um de nós. A mãe fez esse bolo na correria. Eu fiz umas coxinhas que tá lá embaixo, depois a gente come. E a Bárbara tá aqui também. Aparece aqui, Bárbara, um pouquinho, que a Bárbara tá tirando foto e filmando ali pra gente. Mas ela tá aqui também. Cadê a Bárbara aí? A Bárbara tá aqui. Então,
Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e você é uma das melhores coisas que eu escrevi que já aconteceu na minha vida. Você não imagina o quanto que eu agradeço a Deus por ter você do meu lado. Alguém mais quer falar? Deixem um like. Bem, gente, 45 anos de vida, louvo a Deus pelo meu aniversário. Muitas felicitações de todos aqui colocando. Não vou ler todas, não agora, mas obrigado aí. Tem gente de Osasco, Eliana e outros irmãos. Meus irmãos de família de sangue também aqui. Os irmãos em Cristo da igreja, de outras igrejas também aqui também. Então, obrigado e é uma bênção de Deus poder servi-lo. Louvo a Deus pela minha família, todos no caminho do Senhor. E a alegria estar recebendo essa surpresa, essa homenagem aqui, né, ao vivo. Então, quero encerrar, tá bom? Para comer o bolo aqui. Infelizmente não posso oferecer para vocês, né? Mas foi bom esse tempo juntos, tá bom? E louvo a Deus por suas vidas. E continue orando por nós. Vamos orar uns pelos outros. Eu não vou citar os nomes aqui, para não levar mais tempo, mas obrigado pelo seu tempo. Que nós possamos, como falamos nessa live de hoje, amar ao máximo. Não se preocupe com se é ágape, se é filéu o seu amor, mas que amemos a Jesus ao máximo. Deus abençoe sua vida.